da novela. O Vasco confirmando oficialmente chegada de 2 atacantes e, infelizmente, o nosso bravo Ryan sendo vendido. Mas existem outras operações de mercado no tocante à saída de jogadores e chegada de atletas, alguns nomes aí de impacto que podem deixar o Vasco da Gama e que podem chegar ao gigante da colina. E claro, a gente vai falar muito sobre o clássico de hoje contra a equipe do Flamengo. Fernando Diniz com dores de cabeça para ajeitar o ataque dos Maltino após 2 baixas aí que ele teve. Bom, peço você para colocar muita atenção no nosso vídeo, tá? Muito conteúdo importante para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino. Meus amigos, hoje o Vasco da Gama vai a campo para enfrentar o Flamengo às 21h, jogo referente à terceira rodada da Taça Guanabara. E o Vasco busca quebrar um jejum de 12 jogos, isso mesmo, 12 jogos sem vencer o Mulambo da Gávea. E a situação é a seguinte: o Diniz tem 2 baixas, com a saída do nosso bravo Vegete e do Ryan, o Diniz simplesmente vai preencher o ataque ou com o GB ou com o DVD. Promete essa noite aí. Mas o Vasco escaladinho, com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira, DVD ou GP. Esse é o time do Gigante da Colina. O Flamengo vai com boa parte dos jogadores titulares aí, certo? Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre essa venda do Ryan. As negociações entre Vasco e o Bournemouth da Inglaterra avançaram muito. O clube inglês atendeu todas as exigências do Vasco da Gama quanto à forma de pagamento e houve a conclusão da operação. A situação é a seguinte: o valor será de 35 milhões de euros, ou seja, 220 milhões de reais. O Vasco vai ficar com 70% dos direitos econômicos aí do Ryan, ou seja, 70% do valor bruto da operação. O Vasco vai receber só 25 milhões de euros, valor de 157 milhões, tá? Isso que o Vasco vai receber. Laureano, ouvi por aí que o Vasco tentou, fez de tudo e propôs ao Ryan um novo contrato. O jogador não aceitou. Ouvi dizer, Laureano, que o Ryan abriu mão da parte dele para o Vasco receber mais um pouco. Tudo falácia, para proteger uma diretoria fraca que aceitou a primeira proposta sobre o Ryan. Laureano, o jogador queria sair. Irmão, o jogador estava sob contrato, tinha uma multa rescisória de 80 milhões de reais ali, certo? Então a questão é a seguinte: o jogador quer sair, o staff está de biquinho, a família do jogador está de biquinho, que se dane.
tá? Se estava sob contrato e o jogador aceitou, assinou um contrato novo até 2027, o Vasco liberou porque quis. E, na minha opinião, viu, seu Pedro Paulo? Deixar registrado aqui, é o pior negócio da história do Vasco da Gama. Porque o Vasco está vendendo o Ryan por 35 milhões. Vocês veem como que esse negócio é ruim. O Cruzeiro acabou de comprar o Gerson por 35 milhões. Se um clube brasileiro ele tem cacife para comprar um atleta por 35 milhões de euros, como que o Vasco vende o maior atacante em atividade no Brasil, tá? Que é o Ryan, pelo mesmo valor? Então, tá aí. É por isso que o futebol do Vasco não pode ficar na mão do seu Pedro Paulo e companhia. Minha opinião, tá? Ryan vendido, foi embora. Bom, agora não adianta mais chorar pelo leite derramado. Informação aqui apuradíssima, tá? O próximo que deve sair é o PH. Por quê? Segundo informações aí de bastidores, o PH tem proposta da Arábia e uma proposta muito tentadora do futebol italiano, da Inter de Milão. E prova disso, já falando aqui sobre reforços, é que o Vasco está negociando com 2 laterais direitos já, que é um grande indício para a saída aí do PH. Me refiro aqui primeiro a Diniz Pinto, jogador do Moreirense, né? E o Wagner Pina, jogador de Cabo Verde, né? Que joga lá na Turquia, no Trabzonspor. A situação é a seguinte, sobre o português, né? 25 anos, contrato até 2027. O Vasco fez uma contraproposta ao Moreirense, tá? Primeira proposta do Vasco de 1,5 milhão de euros foi negada. O Vasco fez uma proposta de 2 milhões de euros aí por 60% dos direitos econômicos do atleta. E a situação do Wagner Pina, certo, está em fase embrionária. O jogador da seleção cabo-verdiana negocia a transferência aí para o Gigante da Colina. Ele tem contrato lá com o Trabzonspor da Turquia até 2029. Perfeito? Vamos falar aqui da situação de zagueiro, porque o Vasco está em compasso de espera, aguardando aí o veredito do Al-Wash aí sobre a situação do zagueiro Adrielson. E muitas pessoas dizendo aí que o Adrielson brigaria por titularidade com o Robert Renan. Você pensa da mesma forma ou não? Mas a situação que o Vasco propôs ali, um empréstimo com uma opção de compra, uma situação onde o jogador estava muito próximo de acertar com o Grêmio, o Vasco aí também para dar um chapéu aí no Grêmio. O Admar não está de bobeira, o Vasco teria ali 4 jogadores muito experientes na zaga, que seria ali o nosso bravo Cuesta, Robert Renan, Saldívia e o Adrielson. Sobre a situação do Cuiabano, acabou de sair no GE informação do Bruno Murito, setorista aí que cobre o Vasco, que o Vasco vai fazer uma proposta de compra pelo jogador junto ao Nottingham Forest, tá? O Vasco está com bala na agulha, vendeu o Ryan, acho que vale muito a pena aí, com todo respeito ao Piton sentaria no banco aí para o Cuiabano, perfeito? Bom, situação do jogador Vini Souza, situação muito complicada, mas assim como a situação do Cuiabano, o jogador é do Juliano Bertolucci, que poderia facilitar as coisas aí para o Vasco da Gama. O Vasco tentando uma situação ali de empréstimo também, com opção de compra junto à equipe
do Wolfsburg, tá? Apesar da dificuldade, internamente o Vasco acredita que vai fechar o negócio com o Vini Souza. Bom, martelo batido. Brenner, nessa manhã, se despediu da cidade de Udine, né? Informação do André Hermann, lá do UOL, perfeito, também foi passado na ESPN. O jogador simplesmente fechou com o Vasco da Gama em definitivo. O tempo de contrato de Brenner com o Vasco será de 4 anos e meio, tá? O Cruz Maltino pagará 5 milhões de euros fixos por 70% dos direitos econômicos do atleta, parcelado, mais 150 mil euros para cada 30 partidas que o jogador for fazer, com um limite de 1,5 milhão de euros. Ou seja, é uma operação que vai custar aí 6,5 milhões de euros, tá? Além disso, o Vasco da Gama está fechando aí também com Ines Cruza o contrato do Brenner de 4 anos e meio, tá? O Vasco também fechou com Ines Cruza. O agente do jogador Camilo Gonzalez confirmou que está tudo sacramentado, resolvido com o Vasco, né? Resolvida agora a parte aí do bilhete aéreo, né? Comprando a passagem dele para ele ser atleta do Vasco da Gama. A tendência é que ambos os jogadores cheguem aqui no Rio de Janeiro até sexta-feira, tá? Martelo batido, resolveu essa situação. Vamos ver se dá tempo de registrar esses jogadores para a estreia do Vasco contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!